Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Henry e eu vou fazer alguns comentários rápidos sobre a nossa sentença civil 01 do treinamento para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Vocês estão vendo aí na tela o nosso gabarito, aí está escrito gabarito preliminar, mas já é o definitivo. O que eu verifiquei nas correções, quais foram os principais erros? Em relação à primeiro item da nossa correção, que era sobre a intempestividade da contestação, é importante dizer que esse item, como eu coloquei, ele não era de enfrentamento necessário como o primeiro item da sentença. Poderia ser deixado para depois das preliminares e alguns juízes que até enfrentam essa matéria no começo da fundamentação do mérito. Mas eu prefiro colocar como uma questão prévia para a gente já matar esse ponto da contestação. E a maioria das pessoas, dos alunos, acertou essa preliminar, ou preliminar nossa questão prévia, mas muita gente esqueceu de colocar o fundamento, e aqui eu coloco, se vocês poderia citar, por exemplo, o artigo 224 do CPC, poderia citar a Lei 11.419/2006. As bancas, geralmente, elas penalizam com alguns décimos na nota, às vezes pouquinho, mas penaliza. Então é bom assim, você tem um dispositivo de lei que ampara aquela sua decisão, então coloca porque aí você resolve. E aí nós vamos para a primeira preliminar mesmo, que era a do litisconsórcio ativo necessário ou da necessidade de outorga uxória. O réu aí ele fala das duas coisas. Na verdade, aqui não é um litisconsórcio, poderia ser se os dois cônjuges atuam em juízo, você não fala mais outorga uxória porque os dois estão ali. Mas no nosso caso seria uma outorga uxória, que seria aquela autorização do cônjuge. E aqui era bem tranquilo, pouca gente se equivocou nesse ponto, acho que teve uma sentença só que se equivocou, que colocou que realmente era necessária a outorga uxória. E aí aqui eu dou um alerta para vocês. Gente, se fosse necessário um outorga uxória aqui, ou seja, autorização do cônjuge para o autor manejar essa ação, o caso não seria de sentença, seria de decisão, determinando o quê? Determinando que o autor promovesse, então, a juntada da autorização sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Então, o que nós não temos num concurso, que é você extinguir prematuramente, aliás, num concurso você proferir uma decisão quando o examinador quer, na verdade, é uma sentença. Então, foi só uma sentença que teve essa falha. Mas, enfim, bastava dizer que não era um direito real em discussão, realmente não era direito real, só os direitos reais que exigem a outorga uxória. A questão da preliminar de ilegitimidade ativa, algumas pessoas erraram. Há realmente uma tendência a gente confundir, porque o Código Civil fala que qualquer dos condôminos poderá defender a coisa em comum, mas geralmente a gente aplica esse dispositivo do Código Civil para aqueles casos de copropriedade. Por exemplo, nós 3 irmãos são donos de uma chácara, por exemplo, de um lote. E aí alguém invade. Qualquer um desses condôminos pode defender a propriedade comum. Agora, no caso de condomínio edilício, em que você tem um síndico, você tem essa figura do síndico que administra, a jurisprudência entende que o interesse aqui, o direito tem que ser pleiteado pelo condomínio com a representação por parte do síndico. Então, realmente, a preliminar de ilegitimidade ativa aqui era para ser acolhida, tá? E lá no final, na parte dispositiva, teria que ser mencionada a extinção do feito sem resolução do mérito em relação a esse ponto. Não bastava mencionar aqui. Passando para frente aqui, então, nós temos a questão da decadência. Aqui algumas pessoas não explicaram por que se aplica ao instituto da prescrição e não da decadência. Não basta, nesse caso aqui, dizer, olha, o caso não é de decadência, mas de prescrição, e não havendo prazo
específico no Código Civil, aplica-se o prazo de 10 anos. Esse foi o entendimento da jurisprudência, mas é preciso explicar por que a jurisprudência entende dessa forma, por que não é decadência nesse caso específico de pedido indenizatório. Então, essa foi uma falha de muitas sentenças, simplesmente fizeram uma fundamentação superficial e perderam parte da nota. Outra coisa, eu vi algumas sentenças também enfrentarem a decadência antes de alguma preliminar. Então, o meu conselho é esgota as preliminares, depois passa para a decadência, tá bom? Passando aqui, a questão do fortuito externo, isso aqui, acho que não me lembro se alguém errou, era uma das partes mais fáceis da sentença, mas era preciso explicar por que o caso não era fortuito interno, porque faz parte do planejamento de uma construtora prever esses atrasos, especialmente no momento de aumento da demanda, que nem foi pós-pandemia. Nós tivemos alguns julgados acolhendo essa argumentação durante a pandemia, mas no nosso caso foi pós-pandemia. Então aqui não se fala em força maior, não foi um fortuito externo, que a pandemia já tinha passado. Aí nós temos o prazo de tolerância de 180 dias. Esse aqui, alguns erraram. Não é um prazo que depende só da previsão de lei. Ele depende, sim, da previsão no contrato. Olha aqui o que diz a lei. Desde que expressamente pactuado. E algumas sentenças disseram, não, se a lei prevê já basta. Então, 180 dias iniciais não pode ser considerado atraso. Não, tem que ser considerado sim, porque o autor falou que não havia previsão no contrato e o réu não falou que havia. Então, é uma questão não controvertida. O tempo de atraso na entrega do imóvel, aqui eu aceitei respostas pelos dois sentidos, como eu expliquei no nosso gabarito. Faltou complementar um detalhezinho no enunciado que levaria à necessidade de rejeição dessa tese da construtora. E a ideia é o seguinte, lembrar da jurisprudência no sentido de que o mero fato da expedição do habite não significa que a construtora cumpriu com o prazo dela. Ela só cumpre quando ela efetivamente entrega as chaves na mão do comprador, chave do imóvel. No nosso caso, ficou assim, como o enunciado ficou incompleto, não dava para saber se ela teria entregue as chaves no momento do habite ou não. Mas no caso de ter uma alegação simplesmente de que o habite basta, para recordar a vocês que a jurisprudência afasta essa tese. Aí nós temos a questão da indenização pela entrega do imóvel em atraso. Isso aqui eu refiz o gabarito, é a parte mais complexa. Por quê? Porque toda a jurisprudência mais em evidência que a gente tem, ela é anterior às alterações de 2018 na legislação. E antes disso, nós tínhamos um entendimento do STJ, acho que o tema 970, seguinte sentido, olha, não tem direito a acumular uma cláusula penal moratória com indenização por lucros cessantes. Mas se não tinha cláusula penal em favor do comprador, ele podia pedir a indenização por lucros cessantes e era com base no valor locatício de um imóvel similar. Esse era o entendimento, e o STJ até falou depois, se a cláusula penal for menor que o valor locatício, ele pode optar por cobrar a cláusula, falta uma palavrinha aqui, cobrar os lucros cessantes. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que nós tivemos alteração posterior da legislação. Então, essa alteração, ela não tem sido bem compreendida. No meu entendimento, e de alguns autores também, fica bem claro assim que, olha, essa previsão aqui, ela vem substituindo a questão
falhou de novo, gente. Oxe, a cabeça hoje tá ruim. Dos lucros cessantes, me desculpa, tem hora que a gente falha. Mas ela vem substituindo, então, os lucros cessantes, vem padronizando e vai falando: olha, essa indenização ela é de 1% do valor efetivamente pago até então pelo imóvel. Tá? E então, no nosso caso aqui, era para ser acolhida a tese defensiva. E eu explico por quê. Se alguém ficar em dúvida, depois me escreva, mas tome cuidado com a jurisprudência que trata de contratos anteriores à legislação de 2018, as alterações, tá bom? Se por acaso vocês encontrarem alguma jurisprudência que trata de contrato posterior a 2018 e que fala de lucros cessantes no valor do aluguel do imóvel, não estou falando de indenização por danos materiais, ou seja, a entrega do imóvel atrasou e aí o comprador está pagando um aluguel, quer receber esse aluguel de volta. Não, aqui nós estamos falando de lucros cessantes, daquilo que ele deixou de ganhar porque não recebeu o imóvel a tempo. Mas se vocês acharem alguma jurisprudência nesse sentido, me mandem que a gente discute, mas em princípio fica mantido o gabarito dessa forma, ok? Nós temos aqui a comissão de corretagem, muito fácil, o STJ já pacificou isso, já está na legislação, era para rejeitar pedido do autor. A indenização por danos morais era um pedido a ser rejeitado, porque não é presumido no caso concreto, tá? Ele não apontou nenhum dano extrapatrimonial específico por conta da demora, e nós temos lá, isso aqui pouca gente mencionou, no laudo pericial o perito comenta que ele não tinha medo de queda do prédio por conta dos vícios de construção, ou seja, nem os vícios de construção trouxeram para ele nenhum problema. Então, assim, nem o atraso, nem os vícios. Então, não tinha que se falar aqui nesse caso de dano moral indenizável. Por quê? Porque não é presumido e ele não comprovou. Essa é a questão. Várias pessoas condenaram e foi considerado equivocado, tá? A jurisprudência é bem clara. Descumprimento contratual não se tem como padrão a presunção dos danos morais. É preciso que seja um caso extravagante ou que haja provas desse dano moral, ok? O dispositivo, uma coisa que eu queria observar quanto ao dispositivo é que muita gente colocou provimento favorável ao réu aqui. Então, declara a validade da cláusula que previu a transferência do pagamento da comissão de corretagem para o comprador. Gente, quem entrou com a ação foi o comprador do imóvel, ele é que é o autor. Então, ele está fazendo pedidos contra a construtora. O máximo que você pode fazer é negar os pedidos dele, mas você não pode proferir em sede de dispositivo da sentença um provimento que seja favorável ao réu, sendo que o réu não apresentou nenhuma reconvenção ou pedido contraposto. Então, simplesmente não fale nada sobre esse pedido, quanto por exemplo, a comissão de corretagem aí, ou simplesmente julgue o improcedente, mas nunca declare a correção ou a licitude de uma cláusula assim. Tá? Por quê? Porque essa não era a pretensão do autor. Ou ele conseguiu ou ele não conseguiu. Não se piora a situação dele em uma ação que ele mesmo moveu. Juros de correção monetária, indenização pelo atraso, é responsabilidade contratual, então os juros correm da citação e a correção monetária ela incide desde quando cada parcela dessa indenização pelo atraso deveria ter sido paga. Ou seja, se tivesse sido cumprido certinho pela construtora, o que prevê a legislação, eu comecei a atrasar em um mês, eu vou lá, senhor comprador, vem cá, deixa eu te pagar aqui 1% do que você já pagou como indenização. Aí sim, então, a partir daquele momento, você tem a correção monetária. E os juros, como eu disse,
relação contra responsabilidade contratual da citação. No caso da indenização pelo vício de construção, aqui a maioria errou, porque não se deu conta de que tinha uma perícia que apurou o valor e essa perícia era posterior à citação. Então não há como você retroagir os juros à citação, à correção monetária, a qualquer outro momento. Se a perícia apurou que o valor é daquele momento, a partir dali correm juros e corre correção monetária. Então não retroage aquém da data da perícia, ok? A menos que a perícia fale, apurei o valor com base no que seria gasto 6 meses atrás, aí de quando a perícia apurou. Aí, o juros de correção monetária, era preciso colocar a taxa de juros e o índice de correção monetária. Não aceitei referência à tabela do tribunal, porque o enunciado do exercício foi bem claro que era para vocês colocarem a taxa de juros e o índice de correção monetária. As despesas processuais, teve gente que não condenou o autor, mesmo nos casos em que a sentença levou à sucumbência dele, isso está errado. Deveria condenar, especificar o percentual das despesas sob responsabilidade dele, suspender a exigibilidade e fazer o mesmo em relação ao réu. E além disso, nós tínhamos a questão dos honorários periciais, e se a sentença não falasse em despesas processuais, mas apenas em custas, era preciso mencionar também os honorários periciais. Os honorários de sucumbência, nós tínhamos aqui um valor da condenação em favor contra o réu, aliás, ele era a base de cálculo dos honorários em favor do advogado do autor, e o mais correto seria você colocar os honorários de sucumbência com base no proveito econômico do réu, isso, honorário de sucumbência em favor do advogado do réu, e explicar que esse proveito econômico era a diferença entre o que o autor pediu e o que ele obteve na sentença dele, certinho? E comandos finais de encerramento da sentença, eu coloquei no enunciado que era um processo eletrônico, então não cabe determinar o registro da sentença. Aliás, até a publicação é automática, só a intimação que é importante vocês colocarem. Bom, então é isso, pessoal. Essa é uma análise rápida da nossa sentença. Eu quase nunca gravo vídeos nesse sentido, mas me pediram em outra turma, eu decidi fazer para vocês também. Um abraço do professor Alexandre Henry e boa sentença civil número 2, que já está disponível.